Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um vídeo, hoje eu quero nesse vídeo falar sobre tatuagens. Eu vou ser bem rápido, não vou me demorar e eu espero que o estudo que a gente trouxer aqui possa lhe ajudar. Hoje em dia, quando a gente fala de tatuagem, virou moda, várias pessoas fazem tatuagens. A gente vê pessoas hoje em dia nas igrejas fazendo tatuagem. Normalmente não há muito questionamento sobre isso, mas as pessoas muito se perguntam, é pecado, não é pecado? E eu queria falar disso de uma forma muito rápida. Eu gostaria de ler, eu vou ler apenas alguns versículos. Eu quero ler o primeiro texto que está em Levítico, capítulo 19, no versículo de número 28, que diz assim, ó: não façam cortes no corpo por causa dos mortos e nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor, diz aqui o texto, né? Eu estou lendo aqui a NVI, que é uma tradução, né, uma nova versão internacional. E no texto está dizendo aqui, não façam cortes, ou seja, marcas nos seus corpos, e também nem tatuagens. Eu sou o Senhor. Eu quero que você entenda que a tatuagem, ela nos povos antigos, nos povos pagãos, era um instrumento de onde as pessoas marcavam a imagem dos seus deuses. Elas costumavam fazer tatuagens no seu corpo para se proteger espiritualmente, né, no mundo espiritual. Então tinha um sinônimo de proteção. E também existiam os escravos que eram tatuados. Então a tatuagem, ela sempre trouxe aquela ideia de escravo. Uma pessoa escrava era marcada, ou seja, era propriedade de alguém, então colocava sua marca nessa pessoa. E também fazendo referência aos deuses do mundo antigo, onde as pessoas faziam a tatuagem para poder se marcar dos seus deuses e assim também se proteger, né, enfim, de espíritos maus. Então, o texto bíblico está dizendo que não era para o povo fazer aquilo que os ímpios faziam. Não eram para eles fazer aquilo que os pagãos faziam. Então, realmente, não eram para eles estarem fazendo as tatuagens. Hoje em dia, tatuagem virou moda. Hoje em dia virou moda. Mas se você voltar no tempo comigo, eu queria lhe chamar agora para reflexão. Se você voltar no tempo comigo, não precisa de ser muito tempo, 15 anos atrás, a gente quando via alguém tatuado, a ideia sempre que aquela pessoa fosse um mau elemento. Então eu quero que você entenda, que você que estiver assistindo que for tatuado, não é porque você é tatuado que você é um mau elemento. Estou dizendo que há 15, 20 anos atrás a ideia de que uma pessoa, um homem tatuado era um mau elemento. Da mesma forma, uma mulher tatuada era tido como, vamos dizer o termo que as pessoas usam aí fora, uma mulher da vida. Então, não estou dizendo que hoje uma mulher tatuada é uma mulher de vida fácil, mas porque hoje virou moda, mas antigamente era essa a ideia que tinha. Eu falo antigamente, mas hoje em dia ainda, quando você vê uma pessoa tatuada, ela denota um ar assim um tanto estranho. Por exemplo, quando ela acaba sendo um homem, por exemplo, parado numa blitz policial, automaticamente ele é questionado por causa das tatuagens, se ele é envolvido com um crime ou não. Isso ainda ocorre nos dias de hoje. Você sabe que pessoas tatuadas, ainda existem empregos que há dificuldade de a pessoa arrumar empregos por causa também de certos tipos de tatuagens. Então, a tatuagem ela sempre veio carregado de uma coisa negativa. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Sempre veio carregado de alguma situação, infelizmente, de uma visão. A sociedade sempre teve uma visão realmente inadequada. Agora eu queria ler um outro texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. Isaías capítulo 5. E nesse texto que eu quero ler, antes de eu ler, eu quero fazer um comentário que é sobre a questão da inversão de valores. Hoje em dia, no decorrer aí da nossa vida, infelizmente as pessoas estão inclinando mais para o lado das coisas más do que para as coisas boas. O cara descolado, o cara legal, é o cara que usa droga. O cara legal, é interessante, pode observar que as pessoas andam na rua, elas gostam de fazer cara de mal, elas gostam de fazer cara de bravo. As pessoas não ficam com o seu semblante normal, né, natural, ou então a cara de bonzinho, mas gostam de fazer aquela, se impostar, colocar como se talvez a ideia de querer ter algum tipo de autoridade. Então existe uma inversão de valores na sociedade. E tem um texto bíblico que fala sobre isso. Olha só, Isaías capítulo 5, versículo 20.
Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. E ainda tem mais um versículo que diz assim: ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Não é o que eu quero falar aqui nesse momento. Estou lendo apenas porque é interessante. Mas você vê a inversão de valores. Dos que fizeram do mal bem e dos que fazem do bem como se fosse uma coisa má. O cara bom, o cara legal, o cara descolado é o tatuado. Não o cara natural, como todo mundo nasce. Então essa pessoa não é o legal, não é o descolado. Mas o cara do tatuado, esse é o bom. Olha, e tem bem a ideia, ó, fazem das trevas luz, aquilo que é trevas agora virou luz, e faz da luz trevas, como se viver uma vida sem essas marcas fosse uma coisa negativa. O legal realmente é colocar as tatuagens. Então, o texto bíblico é bem claro nesse sentido. Realmente, a tatuagem ela vem carregada de uma situação negativa. E o último texto, para a gente terminar, que já está lá no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios. Eu vou ler no capítulo de número 6, olha só, 1 Coríntios, no capítulo de número 6, que diz assim, no versículo 12: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto nos chama para o bom senso. Tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então a gente tem que partir também para o lado do bom senso. Tem coisas que não convém, sempre vai estar carregado com essa imagem negativa. Tem mais um versículo aqui, 1 Coríntios 10, que é a mesma coisa, no versículo 23, que diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Olha o que diz esse outro aqui. Nem tudo edifica. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. Talvez você possa dizer assim, é pecado? Eu vou dizer bem claro. A gente, na lei era pecado, tá? No Velho Testamento era pecado. A gente vai trazer para o Novo não fala desse assunto abertamente. Aí você pode me dizer assim, então não é pecado. A questão que não é a questão do pecado, é a questão que realmente tem coisas que não convém. Você imagine a imagem que você traz para as pessoas que estão à sua volta. Você pode dizer assim, não estou nem aí com isso, o problema é de cada um. Aí você fica imaginando uma moça, por exemplo, que vai fazer uma tatuagem, a situação a condição que ela fica para fazer essa tatuagem. Como assim condição? Por exemplo, dependendo da tatuagem, a moda agora, a tatuagem é fazer tatuagem nas coxas. Se a gente for analisar, como que essa mulher, ela tem que ficar num ateliê praticamente seminua para poder a pessoa tatuar ela. Outras fazem tatuagens em partes do corpo até de uma forma mais obscena ainda. Então, a pergunta é, será que convém esse tipo de situação? Tatuagens de monstros, tatuagens que trazem uma ideia criminosa, símbolos que tem envolvido com o crime, e muitas vezes a pessoa nem criminosa não é, mas ela faz. A pergunta é, será que isso realmente convém? Então que fique essa reflexão para a sua vida. Desde já eu quero agradecer, que Deus abençoe você. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. E lembre-se do texto bíblico. A tatuagem era a marca de escravo, era a marca de quem oferecia culto aos deuses pagãos daquela época no Antigo Testamento. E o texto bíblico nos dá essa orientação que realmente não seria adequado. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.